Olá, dando continuidade então ao módulo anterior, eu estava mostrando de que houve um processo crescente de divisão do trabalho, divisão técnica e divisão social do trabalho. E com isso também uma necessidade de especializar o conhecimento. E é nesse contexto que surge na modernidade a escola. E no texto do Saviani vocês poderão ler quando ele diz que a palavra escola deriva do grego ekolé e significa o lugar do ócio, o lugar para aqueles que têm tempo livre. Era, pois, um lugar dos filhos das classes abastadas. Desenvolveu-se a partir daí uma forma específica de educação, em contraposição àquela que era inerente ao processo produtivo, ou seja, a identidade entre o ser humano produzir a sua existência pelo trabalho, acumular experiências, refutar aquelas que eram experiências ruins e afirmar e reproduzir aquelas que eram experiências válidas e, portanto, passar de geração para geração. Esse contexto da escola vai fazer com que os pensadores dessa época tivessem uma ideia extremamente positiva da escola, o ideário iluminista, né, de que a escola pública, universal, gratuita e laica produziria conhecimento, ciência e, com isto, iria erradicar a fome, a miséria, as endemias e pandemias. Nós vimos em aulas anteriores de que, na verdade, isto não ocorreu. Pelo contrário, guerras, desigualdade, revoluções. E se a gente olha hoje, né, colegas, o Brasil, com os milhões de desempregados, milhares de pessoas no nível da pobreza absoluta, e também o problema de conseguir remédios, isto é, pode prolongar a vida quem pode pagar a vida, quase que a gente poderia dizer. O segundo aspecto é que também vai ter implicações com a relação entre o conhecimento organizado, o conhecimento científico, o conhecimento metódico que a gente tenta construir na escola, como essa própria disciplina que nós estamos dando, e com a experiência de cada um, com o senso comum, com o bom senso, enfim. E aí a relação, né, com culturas diferentes, a questão da diversidade, a questão dos valores, etc. Ali no PowerPoint eu vou mostrando crianças aprendendo nas comunidades indígenas, quilombolas com a mãe, aprendendo a fazer os objetos necessários à vida. E também aí comunidade plantando para ter a sua subsistência. Mas a escola, em continuidade, né, ela é um lugar onde se organiza o conhecimento. Aí também alguns slides que eu apresento sobre isso. Entretanto, como nós somos uma sociedade dividida em classes sociais, nós também já vimos que a escola tem de ser dual. Uma escola para aqueles que têm tempo, que têm ócio, uma escola de tempo integral, uma escola mais rica, de um currículo mais completo, e uma escola adestradora, né, para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Esse é um problema do ponto de vista da própria natureza hoje do processo de produção que demanda uma base científica e tecnológica para poder operar em qualquer campo, desde o micro-ondas da casa da gente ou o celular que vocês usam o dia todo. É nesse contexto, então, que Saviani vai chamar a atenção de que há necessidade de uma crescente incorporação da ciência na produção. E, novamente, então, a necessidade da vinculação entre trabalho e educação.
E lendo aí o texto, vou destacar mais um pequeno trecho do texto do Saviani, quando ele diz: o advento da indústria moderna conduziu a uma crescente simplificação dos ofícios, reduzindo a necessidade de qualificação específica, viabilizada pela introdução da maquinaria que passou a executar a maior parte das funções manuais. Isso que nós vimos lá quando discutimos na aula anterior, o processo capitalista de produção. Quando o capital vai retirar do trabalhador o conhecimento sobre o trabalho, o instrumento do trabalho, ele vai criar uma gerência e vai fazer com que o trabalhador seja subordinado às máquinas, etc. Sempre a gente lembra aqui o filme Tempos Modernos, acho que explicita isso. Então, pela maquinaria, que não é outra coisa senão trabalho intelectual, isto é, conhecimento materializado em artefatos técnicos, deu-se visibilidade ao processo de conversão da ciência como uma potência material na mão de quem se apropria, evidentemente o capital. Esse processo se aprofunda e se generaliza a partir da primeira, segunda, terceira revoluções industriais. Neste ponto, então, é que há o debate da diferença entre aqueles jovens que podem fazer um ensino médio, por exemplo, com a base científica, técnica, que lhes permite ler, digamos, e utilizar a ciência e a tecnologia necessária hoje nos diferentes ofícios e serviços. É nesse sentido que a palavra educação politécnica ou tecnológica, que eu fiz referência em relação ao texto final do debate entre Nozella e Saviani, mas as duas palavras buscam significar, como o próprio Saviani diz, de que a educação mais qualificada, a educação que melhor ajuda ao jovem, tanto na sua cidadania quanto no processo de produção, é aquele que dá os fundamentos científicos e técnicos para, ao mesmo tempo, entender as leis de como funciona a natureza. Por exemplo, agora a pandemia, os cientistas estão nos colocando que ela é fruto, sobretudo, da forma predatória que o ser humano se relaciona com a natureza. E, ao mesmo tempo, ela é fruto da pobreza que impinge a muitos seres humanos a comerem animais selvagens e que são potencialmente portadores de doenças e de pandemias. A pandemia atual, a hipótese mais provável é de que tenha vindo de morcegos e que contaminaram outros animais, e os seres humanos, comendo essas carnes, introduziram no ser humano este vírus letal. E, portanto, entender as leis da natureza e também entender como funciona a sociedade e, portanto, dar ao jovem uma formação cidadã. Eu creio que o texto fundamentalmente coloca isso. No PowerPoint eu desdobro isso, mostrando a relação entre, portanto, o conhecimento escolar e o conhecimento, como eu disse, da experiência, etc., etc. E também mostrando de que todas as políticas que tentam ser aligeiradas ou pontuais não dão essa base. Não que elas não sejam necessárias, mas, como eu coloco aí no PowerPoint, toda uma formação técnica específica que não tenha como base uma educação tecnológica, politécnica, omnilateral, isto é, uma educação por inteiro, é um castelo em cima da areia, tem que aprender eternamente. Nós podemos
na aula assíncrona, detalhar isto. Mas eu acho que agora os verbetes também vão mostrar isso para vocês. Não sei quais os verbetes que vocês vão escolher, mas os verbetes expressam exatamente essas duas formas de entender a educação. Uma que formar estritamente para o mercado de trabalho, para o capital. E aí vem a teoria do capital humano, a pedagogia das competências e todos os seus derivados. E por outra, o que é formar, ter uma formação integral, por inteiro, omnilateral, uma base sólida de conhecimento e uma pedagogia que ajude e que afirme, que desenvolva o direito a uma educação plena de todo o cidadão e cidadã. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima.